Olá, turma! A aula vai começar! Boa tarde, Jardim 3! A hora da história! O título da história de hoje é Violeta. Violeta. Violeta é uma flor roxa, como você está vendo nesta imagem. Então, vamos para a historinha? Veja você o que me aconteceu. Plantei uma violeta que se dizia borboleta. Tão fraca de cuca, tão maluca, um dia bateu as pétalas e voou. E vazio o vaso ficou. Vamos pegar a apostila? Nova apostila na página 18, 8. Aqui nesta página tem o textinho que Lucília acabou de ler para meus amores. E na primeira questão está pedindo o seguinte: circule todas as palavras que começam com a letra V. Hoje, tia Lucília vai apresentar a letra V para meus amores. Podemos encontrar a letra V de diversas maneiras. Ela pode ser escrita de diversas maneiras também. Vamos ver? Vamos analisar o texto para podermos circular todas as palavrinhas com V, que começam com V. Vamos começar pela primeira linha. Na primeira linha diz o seguinte: veja você o que me aconteceu. Tem duas palavrinhas nesta linha que começam com a consoante V. Essas palavrinhas são veja e você. Então, meu amor, vai fazer um círculo nessas palavrinhas, tá certo? Segunda linha diz o seguinte: plantei uma violeta. Você consegue enxergar alguma palavrinha começada com a consoante V? Olha só, violeta começa com a consoante V, então faz um círculo nesta palavrinha. Terceira frase do texto, que diz o seguinte: que se dizia borboleta. Nesta linha, você consegue enxergar alguma palavrinha que começa com a consoante V? Nesta linha não tem nenhuma palavrinha que começa com V, então nós vamos pular para a próxima linha, que é a quarta. A quarta linha diz o seguinte: tão fraca de cuca, tão maluca. E aí? Você consegue ver alguma palavrinha começada com a consoante V? Também não tem, né? Então pula para a próxima linha, que é a quinta, que diz o seguinte: um dia bateu as pétalas. Então, nesta linha também não temos a consoante V no início das palavrinhas, né? Sexta linha, que diz o seguinte: e voou. E aí, você consegue enxergar alguma palavrinha que começa com V? Olha só, voou, começa com a consoante V, então nós vamos fazer um círculo nesta palavrinha. Última linha diz o seguinte: vazio, o vaso ficou. Nesta linha tem duas palavrinhas que começam com a consoante V. Você consegue descobrir quais são elas? Elas são vazio e vaso. Então, nós vamos fazer um círculo nestas duas palavrinhas. Vamos lá? Agora, nós vamos para a segunda questão, que diz o seguinte: pinte as rimas do poema. Rimas são palavrinhas que têm o mesmo som, que o som delas são parecidos. Como, por exemplo, veado e cadeado, avião
e leão. Cadeira e mamadeira. Olho e piolho. E linha e galinha. Eu vou dar um tempinho para meu amor procurar você sozinho no texto, tá certo? Olha só, tio Lucílio vai pegar primeiro duas palavrinhas, que é violeta e borboleta. Olha só, são duas palavras que rimam, olha só a terminação como é igual. Violeta, borboleta. Então, meu amor, pode pintar estas duas palavrinhas, tá certo? As próximas palavrinhas que rimam são cuca e maluca. Olha a terminação como é igual. Cuca, maluca. Por fim, tem mais duas palavrinhas que rimam, que são voou e ficou. Terceira questão diz o seguinte: escolha uma palavra do poema e forme uma frase. Eu vou escolher a minha, tá certo? E vou formar a minha frase para meu amor se inspirar, tá bom? Então, meu amor pode seguir este exemplo. Olha só, eu vou escolher a palavrinha violeta e vou formar uma frase com violeta. Eu sei que violeta é uma flor, né? Que cor é essa flor? É roxa? Então, eu vou formar. A violeta é uma flor roxa. Ponto final. Quarta questão pergunta o seguinte: a violeta dizia ser uma... Quem lembra? É um animal que tem asas. A borboleta. Então, no quadrinho, nesse retângulo, escreve o nome borboleta. Última pergunta é: como ficou o vaso? E aí, no final de tudo, como ficou o vaso depois que as pétalas voaram? Ficou vazio, né? Então, completa aí com o nome vazio. Que bom que você assistiu até aqui. Parabéns!